Porque o humor não é o material básico, por exemplo, para um livro. Você tem Diógenes, que era uma espécie de mendigo. A diferença entre a comédia e o terror. O Whindersson Nunes começou lá no interior do Piauí, não era nem inteiro, ele descascado, ele sem camisa. E, porra, sabe, estou Plena convicção que a gente perdeu o caminho da filosofia, da forma... O humor é a inteligência que não foi subvertida pela fórmula da necessidade do prolongamento das 3 horas. Olha só, acho que o meu ponto de partida é o seguinte. Em geral, a gente está muito mais preocupado, do ponto de vista de sociedade, com as formas de pensar que são como maratonas, ou corridas de 400, de 1.000 metros, do que a corrida de 100 metros, do que a de 50 metros. O humor é essa corrida de 100 metros, ele é a potência. Se ele não tem aquele fechamento, aquele momento em que alguma coisa surge e assim rasga com o tecido das expectativas, ele não gera graça. Então eu acho que é maravilhoso isso, porque no final das contas o humor nos traz para uma forma de pensar que todo mundo valoriza, mas pouca gente discute, pouca gente entende do ponto de vista filosófico a sua importância. Por que isso? Porque o humor não é o material básico, por exemplo, para um livro. Não é, assim, claro que tem livros de humor, etc. Mas, percebe? Um romance, uma narrativa que se prolonga. Você manter o humor do começo até o final, né? Sim. É que nem um filme de humor, né? Ele tem também uma parte exatamente, ele tem, ou ele Sim. tem uma estrutura dramática, ou ele simplesmente é um conjunto de beats associados. Então, eu vejo muito valor nessa história. E esse valor, no meu entendimento, ele volta no nosso passado. E eu acho que em algum momento, eu tenho plena convicção que a gente perdeu o caminho da filosofia, da forma de pensar o mundo a partir do que hoje em dia a gente chama de humor. Então, por exemplo, se a gente volta na Grécia helênica, a gente vê que você tem a escola, a academia de Platão, mas você tem Diógenes, que era uma espécie de mendigo, que foi o primeiro startupeiro do mundo, entendeu? E era um cara que, assim, ele era amado. E ele não estava preocupado em construir um legado como Platão, como, enfim, o legado da racionalidade. Ele estava preocupado com essas sacadas. Então, assim, ele tinha muito mais interesse na gag, no valor da potência, da coisa que faz assim... E ele revela. O lance do Alexandre lá que pergunta pra ele. Sim. Esse é muito bom. Sim, tem várias dele. Tem, por exemplo, assim, quando Platão diz que o homem é um. Como é que é? Um bípede sem penas. Ele põe uma galinha despenada na frente da academia. Então, e as pessoas choram de dar risada. Entende? A academia, lógico, que era esse grande centro, né, de debate, conhecimento, de debate. E a academia era bem-humorada? A academia não era nada bem-humorada. Esse que é o negócio. E até hoje não é. E esse caráter sisudo se tornou marca da inteligência, o que é estúpido. E é esse, assim, o meu verdadeiro interesse pelo humor. O humor é a inteligência que não foi subvertida pela fórmula da necessidade do prolongamento das 3 horas de blá blá blá. Não, o humor ou ele funciona ou ele não funciona. Não adianta falar, porque eu sou livre docente e blá 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 e dar aquela carteirada. Não tem isso no humor. Se não funcionar, não funcionou. Não o papo do Alexandre, só para botar na mesa, que é muito bacana, é o seguinte, o Diógenes foi escravizado, porque ele teve teve uma disputa, uma guerra, e ele acabou perdendo, e é isso aí. E aí ele estava lá para ser vendido, e chegaram para justamente o próprio Alexandre chegou para ele, Alexandre o Grande, então sabia que ele era, assim, isso era muito comum, né, essas disputas, e aí eventualmente pegavam como prisioneiro um sujeito que já era uma estrela intelectual e coisa assim. O Diógenes era um caso desses. Chegaram e falaram assim, então o que agora a gente tem que falar de você para poder vender você? Aí ele respondeu assim, na maior, falou assim, olha, se alguém estiver precisando de um senhor, achou a pessoa certa, pode me comprar. É um gênio total. E o que é engraçado é que tem várias biografias do Diógenes e a gente tem pouquíssimas de Platão. Você percebe? Então, na hora do vamos ver, todo mundo fala, porque a sociedade ocidental moderna, ela é aristotélica na sua essência, e nisso ela tem, e em muitos sentidos ela é platônica também. Por exemplo, a gente tem muito essa coisa da abstração, da ideia
que assim, não é corpórea, que está flutuando por aí. A gente tem noções de abstração que são muito platônicas na sua essência, várias delas. Assim, por exemplo, as intuições que marcam a filosofia racionalista são fortemente platônicas. E a gente não fala sobre Diógenes e sobre as outras pessoas que fizeram pensar a partir do humor. Mas, na hora do vamos ver, Diógenes é muito mais querido. Tanto que quando alguém vai falar, eu vou dedicar anos da minha vida a escrever uma biografia, é do Diógenes. Então tá aí o valor do humor, e é por isso que eu tô querendo, enfim, cada vez mais aprender com as pessoas. Já estudei bastante, agora eu quero aprender com os nossos ícones. Uma frase do Jordan Peele, não sei se vocês conhecem Jordan Peele, que é um comediante, claro. E agora é um diretor que tá arrebentando, né? Fez Corra, esse último filme Não Olhe e tudo mais. Ele falou que a diferença entre a comédia e o terror é só a música. Isso, muito, né, legal. Adorei essa frase. Não é bom? É bom, é bom. Eu acho curioso assim, no caso do cinema, por exemplo, porque você fazer um drama, você pode fazer um drama, as pessoas ficarem caladas ali, você não sabe se a pessoa está gostando, se não está gostando e tal. Se você gostou e a plateia ficou calada, você tem a impressão de que todo mundo gostou. O humor não tem enganação. Se as pessoas não rirem, as pessoas não rirem, já era. Entendeu? Então você não tem como. E tem isso, você não depende de uma carteirada, né? A prova disso é o momento atual do humor. Que você, durante um longo tempo, você tinha poucos espaços de mídia de humor, né? Então você tinha que estar ou na televisão aberta, ou numa rádio e tal. Hoje em dia, você dentro de casa, você pode produzir alguma coisa, e se for de humor, se der certo, se for engraçado, as pessoas vão adiante, né? O resultado aí, o Whindersson Nunes começou lá no interior do Piauí, não era nem em Teresina, né? Num videozinho, a parede descascada, ele sem camisa, e, porra, sabe, estourou pro Brasil inteiro, entende? Então não depende de uma grife, depende do conteúdo de fato, né? Isso aí é lindo, porque a gente vive um mundo de carteiradas. Eu acho um saco esse mundo de carteiradas, sinceramente. Até porque eu tive que trilhar ele, assim, involuntariamente, que é isso, né? No mundo acadêmico e outros mais, empresarial, todos eles, no final dos contos, essas coisas contam. E de repente tem uma área que bomba e que ela não tem isso. É incrível. Então o humor, ele tem um papel muito maior do que simplesmente ser esse manancial de criatividade e de potência. Ele é esse ambiente simbólico em que a carteirada conta menos.